Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai discutir um pouco a questão da dinâmica da dívida com a taxa de juros, né? Então, um dos argumentos para as pessoas que estão empregado pelas pessoas que estão querendo perenizar uma certa parte desses gastos excepcionais que a gente, né, esses gastos do governo muito altos que a gente está vivenciando durante o período da epidemia, argumento é que, olha, a dinâmica da dívida que preocupa aí alguns economistas, certamente preocupa nós aqui do Porquê, a dinâmica da dívida ela não vai ser uma coisa tão problemática porque a taxa de juros está muito baixa. Então esse é um argumento que você vai ouvir por aí. O problema todo é o seguinte, em parte a taxa de juros está muito baixa como resultado, né, de ganhos em diversas dimensões na credibilidade do Banco Central e também na questão fiscal dos últimos anos. Então, lá em 2015, a gente estava achando que a coisa ia para o buraco, aí veio um plano fiscal, né? Em 2016 teve aquela tal da medida do teto, que fez com que a percepção dos mercados e das pessoas, dos agentes privados em relação à sustentabilidade da situação fiscal brasileira melhorasse, né? Aí o juros estava bem alto, trouxe a inflação para baixo e os juros pôde cair sem despertar a inflação justamente porque tinha essa âncora fiscal, justamente porque tinha essa expectativa implícita de que a coisa não ia pro buraco, né? E pro buraco no sentido de que os gastos crescendo absurdamente mais do que impostos e aí você aumentando a dívida, etc. Ok, aí a dívida veio a crise, né? O Covid, o gasto teve que crescer, a dívida cresceu e isso está gerando, muita gente fala assim, olha, a dívida cresceu, a gente aumentou os gastos, aí por exemplo criamos o voucher do Corona, né, R$600 e tal, e o mundo não acabou, né? O Brasil não explodiu, o câmbio começou a sentir e tal, né? Mas tudo bem, o país não foi pro saco, então por que a gente não torna isso permanente? Será então que a saída não é através do maior gasto público, do investimento público, como as pessoas dizem? E aí quando a gente rebate e fala, olha, vai dar um problema com a dinâmica da dívida, esses mesmos defensores do gasto é vida respondem, olha, com esse juro baixinho, eu entendo o que você está falando, mas com esse juro baixinho aí não vai ser um problema grande não, porque a dívida se financia barata. Mas o juro baixinho não é uma coisa que está aí e vai ficar aí para sempre. O juro está muito baixo porque a economia está muito deprimida. Quando a economia começar a melhorar, começar a se recuperar, a taxa de juros, obviamente, naturalmente, sempre foi assim. No Brasil e a iuris, a taxa de juros naturalmente se eleva. E aí a taxa de juros se elevando, a dívida que cresceu em estoque, como é que se refinancia esse negócio? Você vai ter que refinanciar uma taxa elevada, certo? E aí a coisa fiscal começa a ficar mais complicada. Então, cuidado com esse raciocínio. Dado que o juro está baixo, eu posso me endividar. Bom, tem algum sentido aí, pensando no caso dos Estados Unidos, um país rico com uma infraestrutura deficiente, né? E que tem maior capacidade de implementar projetos públicos, né, eficientes do que um país da América Latina como o Brasil, por exemplo. O pessoal fala, olha, a gente acha que esse juro vai ficar nos Estados Unidos, vai ficar baixo por muito tempo. Já está baixo faz um tempo, né? Então por que não aproveita para fazer agora um endividamento maior e investir nessas obras? Faz algum sentido? Faz. Para o Brasil faz sentido? Acho que não. Para o Brasil a gente acha que os juros vai ficar muito baixo por muito tempo? A gente não acha isso daí, a gente acha que ele vai voltar a subir quando a economia voltar a se recuperar. O Brasil não é Estados Unidos, né? E no outro lado, os projetos de investimento público em economias que têm uma capacidade institucional mais limitada, que tem mais corrupção, que tem mais desvio de dinheiro, que tem mais dificuldade mesmo, legal e prática de implementar os projetos, melhor deixar isso daí na mão do setor privado. Então o investimento público ele tem menos capacidade, eu ia falar menos, ele tem menos capacidade de impulsionar o crescimento de longo prazo num país onde é mais difícil você fazer investimento público eficiente, onde você não vai ficar prisioneiro de interesses, de lobbies, onde não vai ser desviado de dinheiro, etc. Tá? Então essa história de a saída via investimento público tem esse problema. Em países emergentes ela leva ao aumento da dívida, o investimento público muitas vezes não é tão eficiente, eu diria que talvez na maioria das vezes. E os juros que agora está baixo, então talvez, né, quer dizer, empurraria a gente para esse tipo de estratégia, ele não vai ficar baixo para sempre.
E a dívida que você vai contrair vai ficar aí para sempre, você vai ter que rolar essa dívida. Possivelmente um juro muito mais alto depois. Então é isso, pessoal, essa relação aí precisa de juro baixo, então não tem problema com a dívida, ela é temporária, precisa ser pensado com bastante cuidado. Um abraço para todo mundo, até a próxima.